Olá, vamos trabalhar o nosso bloco 3 do tema Organização do Estado. Estávamos falando da repartição de competência e a gente parou no último bloco, porque esse é o bloco 3, não é? A gente já está em continuidade, a gente parou neste slide aqui que falava da competência do Estado-membro. Então, vamos partir daqui. A competência dos Estados-membros, como citamos, é direcionada para o interesse regional, ok? Naquela teoria da predominância dos interesses, ok? Teoria da predominância dos interesses. O Estado-membro tem interesse regional, a União tem interesse geral, o município tem interesse local e o Distrito Federal tem um interesse híbrido, né? Ora regional, ora local. Então, vamos lá. A competência dos Estados-membros, como citamos, é direcionada para o interesse regional. E, segundo o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal, é uma competência residual. Então, a gente sabe que o Estado-membro tem um interesse regional, só que a gente acrescenta uma informação que está lá no parágrafo 1º do artigo 25, que fala que o Estado tem uma competência residual, ou seja, a competência do Estado, tudo que não lhe seja vedado pela Constituição. Então, olha só, pois os poderes remanescentes do Estado são todos aqueles que não lhe são vedados pela Constituição. Então, tudo aquilo que não é privativo da União, não é privativo do município e é do interesse regional, sobrou para o Estado. Ou seja, o que é vedado, né? As competências que não sejam da União, o que é, aliás, residual para ele? O que não é vedado, né? As competências que não sejam da União, 21 e 22, que não sejam do Distrito Federal, 32, parágrafo 1º, e que não sejam do município, 30. Então, o que não é de ninguém sobrou para ele, mas aí você vai combinar o que não é de ninguém, sobra para ele, e desde que seja do interesse regional, tá bom? Então, vamos lá. A competência do Distrito Federal agora. A competência do Distrito Federal é híbrida, reunindo a competência legislativa estadual e municipal, interesse regional e local. O Distrito Federal é uma figura distinta na organização estatal federativa, com peculiaridades como, por exemplo, a proibição de repartição em municípios. O Distrito Federal, o DF, ele é um ente federativo híbrido, porque ele mistura características de município e estado. Ok? Então, o Distrito Federal, ele ora se comporta como Estado, ora se comporta como município. E tem diversas peculiaridades, e uma delas é o quê? A proibição da repartição em município. Então, o Distrito Federal, por exemplo, tem governador eleito, mas ele não tem prefeito. Quando é eleição municipal, não tem eleição no Distrito Federal. O Distrito Federal só participa das eleições gerais, onde lá você vai ter o deputado distrital, certo? Porque não tem câmara de vereadores lá, nem assembleia legislativa, tá? Então, você vai ter uma câmara legislativa, um misto de assembleia legislativa com câmara de vereadores e é deputado distrital, ok? Aí elege deputado federal, elege senador, não é? Os eleitores de lá votam para presidente, para vice, e elegem governador e vice-governador do DF. Mas na eleição municipal não tem prefeito, tá? O DF não tem prefeito. Ok? Vamos seguir. A União, olha só, algumas peculiaridades ainda do Distrito Federal. A União tem a competência para criar, organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal. É o TJDF de Distrito Federal, T de território, e o MPDF, DF de Distrito Federal, T de território. Abaixo do TJDFT tem os juízes, né? E aqui no MPDFT tem
membros do Ministério Público de primeira e de segunda instância, tá bom? Também compete à União organizar e manter a Polícia Civil, então a Polícia Civil do DF, a Polícia Penal do DF, tá? A Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, tá aqui, do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, ok? Então, a União cria, legisla e sustenta estes órgãos que estão aqui, mas ainda presta assistência financeira ao DF em outras matérias, ok? Para execução de serviços públicos, obviamente, por meio de fundo próprio. Aí tem um detalhe. Antigamente, além do Poder Judiciário e do Ministério Público, a União também mantinha, organizava e legislava a Defensoria Pública, sobre a Defensoria Pública. Mas a gente teve alteração na Constituição dando autonomia para as defensorias públicas estaduais. E, por consequência, teria que dar autonomia para as defensorias públicas, para a Defensoria Pública do Distrito Federal, porque o Distrito Federal é equivalente a Estado. Ele, ora, se comporta como Estado, ora, se comporta como município e é equivalente aos dois. Então, se uma DPE, se uma Defensoria Pública Estadual, ou melhor, se todas as defensorias públicas estaduais, elas adquiriram a autonomia, a Defensoria Pública do DF também adquiriu. Então, primeiro foi dado autonomia para as defensorias públicas estaduais e só depois a emenda 69 veio dar autonomia para a Defensoria Pública do DF. Está aqui anotado. Olha. Todavia, a emenda 69 de 2012 retirou da União a competência de legislar, organizar e manter a Defensoria Pública do DF, cabendo agora, gente, ao próprio DF cumprir esta função, que, na verdade, representa a autonomia da Defensoria Pública do DF, tá? Para equipará-la às defensorias públicas estaduais, porque sempre foi equiparado, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar de territórios. Os territórios, apesar de terem sido abolidos, podem ser criados por lei complementar e, por isso, possuem regulamentação constitucional, tá aqui, ó. Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, fala da criação de territórios federais, combinado com o artigo 33, que é o artigo que fala de territórios federais. Então, o artigo 18, parágrafo 2º, recapitulando, fala da criação de territórios federais e o 33 fala de todas as características do território federal previstas na Constituição, tá? Sujeitando-se à regência da União, porque o território, se o território é federal, o território é da União. Inclusive, o território federal, ele tem a natureza jurídica de autarquia territorial, ok? É uma autarquia territorial. Vamos lá. Aqui vai estar a informação, olha só. Lembrando que os territórios federais, se criados, não compõem a descentralização política do Estado. Olha, não, muito importante esse não aqui, não compõem a descentralização política do Estado Federal brasileiro, mas compõem a descentralização administrativa da União. Então, por isso que eu coloquei aqui que o território federal é uma autarquia territorial, porque ele faz parte da administração indireta, eu abreviei aqui, administração indireta da União, na modalidade autarquia territorial. A gente tem, no direito administrativo, a gente estuda autarquias fundacionais, autarquia em regime especial e autarquia territorial. Então, o território federal, vou escrever aqui, olha, o território federal não é ente federativo. Ele é ente administrativo da União. Quando a gente fala de organização do Estado, é a organização político-administrativa. O território federal faz parte da organização administrativa. Ele não faz parte da organização política, porque ele não é ente político. Não, está aqui, o território federal não é ente federativo / político. Também posso
dizer que ele não é ente político, tá? É a mesma coisa que se eu falo ente federativo ou ente político. Vamos seguir. Os territórios federais, assim, no finalzinho aqui, que eu não dei muita importância, deixa eu voltar. Tendo seu governador, olha só, escolhido pelo presidente da República, afinal de contas, é o chefe da autarquia, é escolhido pelo presidente e aprovada a escolha pelo Senado Federal. Agora sim, a gente passa para o próximo, ainda sobre o território federal. Os territórios federais não elegem senadores, mas elegem 4 deputados federais, porque o deputado federal representa o povo e o senador, ele representa o ente federativo. Se o território federal não é ente federativo, ele não pode ter representante no Senado, ok? O Senado Federal, ele é composto por representantes, né, de entes federativos. Então, assim, o Senado, ele tem 81 senadores. São 3 senadores para cada ente federativo. Quem são esses entes federativos? 26 estados mais um DF, que dá 27. Então, é 3 vezes 27. É o número exato aqui, ok? Quem é ente federativo representado aqui? Estados-membros e o DF. O território federal, ele é ente administrativo. Ok? Vamos lá. Então, vamos seguir para... Isso. O tema organização do Estado é muito cobrado, tá, gente? Então, a gente já fechou aqui a repartição de competência, a gente vai aqui estudar os artigos agora da organização do Estado, né? Em tese, eu fiz só uma introdução ao tema. Agora, a gente vai bater ponto a ponto. O tema organização do Estado é muito cobrado pelas bancas de concurso público, devendo ser objeto de leitura atenciosa dos artigos, tá? Você tem que fazer essa leitura atenciosa, eu vou te ajudar aqui fazendo a análise desses artigos, inclusive com a memorização dos temas. Isso é tarefa sua, tá? Memorizar aqui os temas. Vamos ao estudo dos artigos da Constituição Federal. Vamos lá. Artigo 18, começando pelo artigo 18. Diz que a organização político-administrativa, olha, ele não fala só da organização político-administrativa, ele fala, aliás, só política ou só administrativa, ele diz político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, porque a autonomia dos entes federativos, e você já percebeu que território federal não está aqui nessa lista, olha, é União, Estado, DF e município, todos são entes federativos. A autonomia dos entes federativos é característica da federação, da forma federativa de Estado, que nós estudamos no primeiro bloco, tá? Então, o artigo 18 diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, DF e município, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aí vamos aos parágrafos do artigo 18. Antes disso, eu coloquei alguns entendimentos aqui do Supremo para a gente evoluir, tá, no estudo. Viola a autonomia dos municípios, artigo 29, inciso 4, lei estadual que fixa o número de vereadores ou a forma como essa fixação deve ser feita. O artigo 29, inciso 4, e diversas alíneas, vai falar sobre o número máximo de vereadores conforme a composição habitacional, o número de habitantes, né, daquele município. Então, a Constituição já estabeleceu a regra geral e deu autonomia para os municípios através da sua lei orgânica, certo? Para que a sua lei orgânica defina conforme as regras do artigo 29, inciso 4 e alíneas. Então, não pode uma lei estadual fixar o número ou a forma como essa fixação deve ser feita, porque o Estado está violando a autonomia do município, tá bom? A observância das regras federais não fere a autonomia estadual. Aqui é um outro entendimento. Esse entendimento aqui é um julgado de 2004. Este outro aqui quer dizer o seguinte, se tem regra federal que tem que ser cumprida, eu não posso, Estado-membro, não pode alegar que ele vai desobedecer uma regra federal
porque isso vai ferir a autonomia do Estado. Quer ver um exemplo? Passou aqui pela minha cabeça um exemplo. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, fala sobre o uso de cinto de segurança. Isso é uma regra federal, ok? Pode o Estado facultar o uso de cinto de segurança? Dias de domingo? Dias de domingo fica facultado o uso de cinto de segurança no Estado? Não, cara, não pode. Por quê? Porque isso é uma regra federal. O Estado tem que acatar a regra federal, porque vale. Não é porque o Estado é autônomo que ele vai desobedecer às regras federais. Afinal de contas, nós somos uma federação. Lei estadual não pode impor o comparecimento de representantes de uma entidade federal, no caso da OAB, para integrar órgão da administração pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos, artigo 18 da Constituição. Isso aqui é uma decisão de 2020, dessas eu acho que é a mais recente. 2004, 2011, 2020. Tá? Então, uma lei estadual que fala sobre a composição de um órgão da administração pública estadual, ela não pode impor a uma entidade federal, porque a OAB é uma entidade federal, não pode impor à OAB a participação, porque é como se fosse o Estado mandando num pedaço da União. Tá? Aí a gente chega no parágrafo 1º. Tá? De vez em quando a gente vai ver uns julgados, tá? Que eu trago para vocês, para colocar em prática, né, essa teoria. E agora a gente tem o parágrafo 1º que fala de Brasília, que é a capital federal. Presta atenção no que eu coloquei aqui de observação. Brasília não está enquadrada, segundo José Afonso da Silva, no conceito de cidade. Brasília não é uma cidade, pois não é sede de município, certo? É, por definição constitucional, a capital federal. Então, Brasília não é cidade. Para a prova, tá? Ah, mas eu moro em Brasília, ela é uma cidade igualzinha para a tua vida normal, dia a dia, pode chamar de cidade. Mas para a prova, não é cidade, não é município, não é ente federativo. Tá? Ela é a capital, não é ente administrativo. O que eu posso dizer? Que Brasília é a capital ou que Brasília é a sede da União? Porque a União, qual é a representação dela? Qual é a sede da União? Brasília, certo? Então, não é capital, aliás, não é cidade, não é município, não é ente administrativo, não é ente federativo. Brasília é a capital federal ou a capital da União, tá? Aí uma curiosidade, olha só, a Lei Orgânica do Distrito Federal determina o seguinte: Brasília, a capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. Então, interessante, o Distrito Federal, que é um ente federativo, ele escolheu, o Distrito Federal é ente federativo, tá? Ele escolheu Brasília, até porque ele não é dividido em municípios, então não existe capital do Distrito Federal, mas ele escolheu a Brasília como a sede, tá? Brasília, que é a capital da União, como sede do governo do Distrito Federal. E aí o artigo 8º diz: o território do Distrito Federal compreende o espaço físico geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Por que eu trouxe esse artigo 8º aqui? Para vocês entenderem que o Distrito Federal está aqui e Brasília está aqui. São entes, são institutos diferentes, ok? Essa é a capital federal e sede do DF, e esse é o DF, que é um ente federativo, ok? Inclusive, eu trago para você o mapa, não é? Na verdade, é um recorte do mapa, mas Brasília é só isso aqui de laranja, tá? Não é nem isso que eu estou circulando de vermelho. É só o desenho do avião, tá? Porque você já deve ter ouvido falar, com certeza, que Brasília tem o desenho arquitetônico de um avião, tá aqui, as asas do avião e o eixo, ok? Asa norte, asa sul e o eixo, tá? Aqui é Brasília. O que eu circulei aqui, eu já peguei pedaço do Distrito Federal. Então, se você já foi a Brasília, muitos lugares ali, certo, que você já circulou, não é Brasília, certo? É o Distrito Federal, onde tem a rodoviária, o Shopping Conjunto Nacional, para quem já foi, né? Tem outro shopping que eu esqueci o nome, que fica
fica na asa sul, certo? Esqueci agora. Então, se você olhar, é só onde tem mesmo os prédios, as sedes, a esplanada dos ministérios, Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o prédio do Congresso Nacional, ali é Brasília. Fora disso, tudo isso aqui, certo, é Distrito Federal, beleza? Trouxe esse mapa aqui só para você visualizar, mas ele não é assunto, né, de prova, a não ser que você entenda que Brasília é uma coisa e Distrito Federal é outra, e eu mostrei na forma de um desenho aqui, de um mapa, tá? Vamos seguir, parágrafo 2º, que fala dos territórios federais. Eu acabei de falar dos territórios federais para você, a gente vai continuar aqui. Olha. Os territórios federais integram a União, olha só, gente, os territórios federais integram a União, pertencem à União, integram administrativamente a União, e sua criação, transformação, Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Nunca marquem como certo se tiver lei ordinária, tá? Vamos lá. O território federal, mantido sua previsão pelo texto constitucional, porque nós já tivemos território federal, Amapá já foi território federal, Fernando de Noronha já foi território federal, mas eles foram extintos. Só que, apesar de extintos, a previsão deles ainda continua na nova Constituição, que é a Constituição que a gente estuda, não é? O território federal, mantido sua previsão no texto constitucional, tem personalidade jurídica de direito público interno, ok? Na modalidade autarquia territorial da União. Integra, portanto, a administração pública indireta da União. Administração pública indireta da União, sendo ente administrativo. Eu já anotei nesse bloco, não vou nem anotar de novo aqui. Território federal não é ente federativo. Território federal não é ente político. Eu vou anotar, certo? Território federal, para você ter a memória fotográfica também dessa anotação. Não é ente político, ou seja, não é ente federativo, ok? Como o território federal não é ente federativo e sim ente administrativo, apresenta algumas características peculiares. Vejamos. Criação por lei complementar federal, após aprovação em plebiscito. Organização administrativa e judiciária do território federal será regido por lei federal. Ora, se ele é um ente administrativo da União, ele vai ser regido, organizado e legislado pela União, nossa amiga União. Possibilidade de divisão interna. Olha só uma curiosidade. Possibilidade de divisão interna em municípios, criando a situação de existirem entes federativos, os municípios, dentro de um ente administrativo, o território federal. É isso mesmo, gente. Se o Amapá voltar a ser território federal, os municípios que existem no atual estado do Amapá podem continuar existindo. Acho que são 16 municípios, se não me falha a memória, podem continuar existindo, porque, diferente do Distrito Federal, que é proibida a sua divisão em município, o território pode ser dividido em município. É uma curiosidade da nossa Constituição, tá? Agora, olha só, o governador é nomeado pelo presidente da República, tá? É um cargo comissionado, tá? Cargo público comissionado, tá? O governador é nomeado pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Representante no Congresso Nacional apenas na Câmara de Deputados Federais. 4 deputados federais. Por quê? Porque a Câmara representa o povo. Então, o povo do território federal vai ser representado por 4 deputados federais, número fixo, tá? O número aqui é fixo, não é proporcional à população. E impossibilidade de existirem senadores representando o território federal. Por quê? Porque o Senado, ele é uma casa legislativa que representa os entes federativos.
e como o território federal não é ente federativo, é ente administrativo, não tem representante no Senado. Controle das contas do território federal feita pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, o TCU. Por quê? Porque são contas públicas da União, federais, de uma autarquia da União, tá bom? Competência da União para organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do território federal, ok? Olha só que interessante. Nesse bloco, a gente viu que o DF tem Defensoria Pública Autônoma, porque o DF ele é um ente federativo. A Defensoria Pública do Território Federal, vou colocar aqui, olha, Defensoria Pública do Território é a Defensoria Pública da União, é a DPU, ok? Então, não tem autonomia da Defensoria Pública do Território Federal, porque o território federal não é um ente autônomo no sentido político, ok? Então, o Judiciário, comparando, né, o DF, Judiciário e Ministério Público do DF, a União mantém. Defensoria Pública do DF é autônoma, tá aqui, ó. Agora, do território federal, que é um ente da União, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Território Federal, tudo é mantido pela União. Havendo naqueles territórios federais com mais de 100 mil habitantes, órgãos competentes para exercer as funções jurisdicionais do MP e da Defensoria Pública. Então, para ter órgãos lá sediados, porque como tudo é da União, então a DPU vai atuar como Defensoria Pública no território federal. Se tiver mais de 100 mil habitantes, então coloca lá uma unidade da DPU, da Defensoria Pública da União, tá bom? Território federal poderá organizar e manter suas polícias militar, penal, polícias militar, polícias penais e polícia civil e corpo de bombeiros, tá? Então, a União permite que o território federal mantenha, organize suas polícias. E lei federal disporá sobre as eleições e competências para a Câmara Territorial. Então, ela vai ter um poder legislativo territorial que vai representar o povo, né, daquele território. É bem sui generis também o território, tá? Vamos lá, criação de Estado-membro. Os estados poderão incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, a gente já viu isso em blocos anteriores, né? Fusão é quando dois entes federativos se unem e o resultado dessa junção é um ente federativo novo, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, dois estados se fundindo e virando um estado só, o estado do Ibirapuera, por exemplo, ok? Não disse o estado da Guanabara, porque como nós já tivemos um estado da Guanabara, você poderia se confundir. Então, vamos lá, São Paulo e Rio, estados, ou poderia ser com município, tá? Eu já expliquei isso em bloco anterior. Os dois se unem e o resultado dessa fusão é a extinção das pessoas jurídicas originais e a criação de uma nova pessoa jurídica. Por isso que eu coloquei o estado-membro do Ibirapuera. É um estado novo, nunca existiu esse nome. Incorporação é quando São Paulo e Rio se unem, por exemplo, e Rio de Janeiro engloba São Paulo, tá? Isso é incorporação, não foi fusão. Um comeu o outro, um incorporou o outro, ok? Então, ficou só o estado do Rio de Janeiro maior. Desmembramento. Aliás, subdivisão, melhor falando primeiro subdivisão. O estado de São Paulo se dividiu, certo? Em dois, e viraram dois estados. O estado do Guarujá e o estado do Ibirapuera. E o estado de São Paulo foi extinto. Isso é subdivisão ou cisão, tá? Deixa eu até colocar aqui para você. Olha. Subdivisão ou cisão, tá? Subdividir ou cindir, né?
E o desmembramento? O Estado de São Paulo é desmembrado e parte dele, certo? Ou se anexa a outro estado. Então, imagine que aquele pedaço ali de Ubatuba, que é colado ali na região de Paraty, ele é desmembrado de São Paulo e anexado ao Rio. É desmembramento, anexação. Agora, pode ser que o estado ali, a região ali perto do Guarujá, se desmembre do estado de São Paulo, certo? E forme o estado do Guarujá. Vai ter estado de São Paulo desmembrado e o pedaço desmembrado vai formar um novo, o chamado estado do Guarujá, tá? Estou criando aqui situações que não existem para você entender que existem essas formas todas. E como é que vai acontecer? A ordem é assim, olha, plebiscito, primeiro, e segundo, lei complementar federal, ok? Tá? Em 2011, nós tivemos no estado do Pará plebiscito, perguntando, 2 plebiscitos num dia só, sobre a criação do estado do Carajás e o estado do Tapajós. Se o povo tivesse dito sim, aí nós teríamos um processo legislativo de uma lei complementar federal, e se seguisse todos os trâmites e fosse aprovado em todos os trâmites, nós teríamos a criação de 1 ou 2 novos estados. E o estado do Pará ia continuar existindo, só que menor territorialmente falando, tá bom? Tá aqui, olha, etapas da Lei 9709, de 98, a Constituição Federal de 88 é bem clara ao definir as etapas para a criação de novo Estado-membro, e o tema é regulamentado pela Lei 9709, de 98. Primeiro, plebiscito, depois propositura de projeto de lei complementar no Congresso Nacional. Aí, pela lei, a gente ainda tem as audiências das Assembleias Legislativas envolvidas, dos estados envolvidos, que não está previsto no parágrafo, né, da Constituição, e o quarto, aprovação pelo Congresso Nacional, tá bom? Está organizadinho aqui. Aí eu coloco aqui o artigo da lei, mas eu vou deixar para trabalhar esse artigo no próximo bloco, que a gente já chegou no nosso tempo. Então, você clica no próximo vídeo que a gente vai dar continuidade, tem muita coisa ainda para a gente estudar sobre esse assunto. Clica aí no próximo vídeo, tá bom?